eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença e queremos Te exaltar, queremos Te glorificar, queremos bendizer o Teu santo nome, Senhor. E queremos, ó Deus, nesta hora, com humildade no coração, pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a Tua palavra ela encontre repouso, encontre guarida em cada coração aqui presente. E que todo espírito que se levanta contra a palavra, contra a igreja, seja agora neutralizado no poder que é o nome de Jesus Cristo. E que somente o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade nesta noite de atuar, de operar neste lugar, trazendo transformação para a glória do Teu santo nome, pois assim oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, ao analisarmos na palavra de Deus, através da palavra de Deus, as suas ações como Deus, o seu agir como Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, nós percebemos então esse Deus tremendo, esse Deus de poder, esse Deus de toda glória, Ele se relacionando com as suas criaturas de forma dinâmica. Que quer dizer isso? Nosso Deus, Ele é surpreendente. Aleluia! O nosso Deus, Ele é diferente, Ele atua de formas diferentes. Ele nunca para numa mesmice, Ele nunca faz uma coisa do mesmo jeito. Na sua dinâmica, Ele não é repetitivo. O nosso Deus, amados, Ele é um Deus que não é inerte. Ele não é um Deus que está parado. Ele não é um Deus desprovido de movimento, que não dá sinal de vida, não. Esse Deus, Ele é um Deus que está em constante movimento, operando o tempo todo. Ele opera no tempo e no espaço, e fazendo coisas acontecerem na nossa vida, de acordo com a sua dinâmica e vontade, realizando coisas tremendas, coisas novas, porque o Deus que nós servimos é o Deus de coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, amados, quando esse Deus ele age nessa perspectiva da sua dinâmica, Ele traz novas estratégias para a sua igreja, para o seu povo. Esse Deus que opera nessa dinâmica, Ele traz novos sonhos, novas realizações, novos planos, porque esse Deus, Ele está em constante operar, Ele trabalha o tempo todo. Isaías disse que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Ele não é um Deus estoico, não é um Deus que não está em movimento. Neste exato momento, enquanto estamos o adorando, enquanto estamos o exaltando, Ele trabalha, como Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Que Deus tremendo é esse? Certamente que esse Deus, Ele deseja aplicar, amados, em nossas vidas coisas novas, que transformarão, que mudarão radicalmente a nossa vida. Oh, Deus tremendo é esse Deus. E sobre isso, sobre coisas novas, sobre o Deus que opera, sobre o Deus que faz, sobre o Deus que está em movimento, sobre o Deus que age, quando age ninguém pode impedir, sobre o Deus que tem o controle de tudo.
sobre o Deus tremendo que está nos céus, mas Ele está aqui porque é onipotente, o Deus que conhece tudo, porque é onisciente, o Deus que sabe tudo, porque ninguém é igual a Ele. Sobre esse Deus e sobre o seu agir, suas ações soberanas na nossa vida, que eu quero falar nessa noite. E meus amados, eu quero me basear nesse versículo que nos foi dado, o versículo que nos foi passado pelo pastor da igreja, pela igreja, nessas festividades, para nós termos base para esta mensagem, o capítulo 21, verso 5 de Apocalipse, quando o último apóstolo vivo, João, está na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Esse homem que está exilado, ele tem revelações, recebe revelações de Jesus Cristo para a sua igreja. E nesses momentos aqui em que João está escrevendo, são os momentos finais das revelações. Quando João então, ele ouve a voz daquele que está sentado no trono, afirmando, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A inerrante palavra de Deus, a palavra que tem vida, a palavra que tem poder. Jesus disse: passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Escreve, são palavras fiéis e verdadeiras. São coisas novas nesse contexto de João aqui. São coisas novas numa perspectiva escatológica. Ou seja, as últimas coisas, os últimos acontecimentos. João está escrevendo por ordem de Jesus Cristo. Mas são coisas novas numa perspectiva escatológica para o nosso tempo, porque quando nós podemos aplicar essas coisas novas numa perspectiva escatológica para o nosso tempo, como viver esse tempo novo anunciado pela palavra de Deus, como desfrutar, queridos, dessas novidades nos tempos de hoje. Eu me atreveria, eu ousaria a perguntar: como viver coisas novas no mundo velho, caducando, cheio de pecado, cheio de mesmice, desde o Éden, trazendo desgraça, queda, miséria para o homem? Como? Primeira coisa, querido, que eu queria trazer, de como nós podemos viver essas coisas novas. Isso é possível vivendo a nova vida que nos desvencilha do passado. Nós podemos viver um tempo novo, podemos viver as coisas novas de Deus para a nossa vida, nos desvencilhando, nos libertando, nos afastando das coisas do passado. O apóstolo Paulo, nessa perspectiva de novidade sobre aqueles que encontram a Cristo, no capítulo 5 da sua segunda carta, no versículo 17, ele disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! As coisas velhas passaram, querido, o passado está lá atrás, o que ficou, ficou. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida, na vida desta igreja, na nossa vida. Uma nova história. E a gente começa a perceber essa dinâmica de Deus progressiva.
desde que o homem cai, desde a queda do homem. E aí o homem se corrompe, perde a comunhão com Deus, vive no pecado enfiado na lama, torna-se escravo de Satanás, escravo do diabo. Esse homem começa a viver uma velhice que estava a cada dia lhe degenerando, acabando com ele. Ele ficando cada vez mais raquítico, o peso do pecado, a desgraça do pecado, porque o problema do homem nunca foi, nunca será social. O problema do homem, o problema maior do homem, é claro, nunca foi social, nunca será social. Não é falta de educação, não é escassez de comida. O maior problema do homem é o pecado que desgraça a sua vida. Mas aí esse homem que está vivendo nessa situação de pecado, de sujeira, de peso que ele não suporta, eis que lhe chega uma tremenda novidade. O próprio Deus vai profetizar, e aqui nós encontramos a primeira profecia apontando para Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Quando no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, Deus vai dizer para Satanás: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Oh, glória a Deus! Jesus esmagou a cabeça do diabo. Que novidade! Que tremenda novidade desse homem. E essa novidade, ela não envelhece. Por quê? Ainda muitos continuam no pecado. Ainda muitos continuam presos. Ainda muitos continuam escravos do diabo. Por isso que essa mensagem, ela se renova. Ela é nova todo dia, todo tempo. Jesus já venceu o diabo. Na cruz do Calvário ele venceu. Você não precisa mais viver preso a Satanás. Você não precisa mais levar o peso do pecado. O sangue de Jesus Cristo te liberta de todo pecado. Oh, glória a Deus! Jesus venceu na cruz. O castigo que nos traz a paz. Diz o profeta Isaías, o profeta messiânico, que profetizou 740 anos antes de Cristo, dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós éramos como ovelhas sem pastor, perdidos, mas o bom pastor nos alcançou, nos resgatou e está conosco para nos dar vitória. Bom pastor, Jesus. Por isso, querido, posso usar, pastor? Por isso, queridos, tem muitos crentes ainda vivendo uma vida de derrota, que não cresce, que não desenvolve, que não tem expectativas. Crentes que pararam no tempo, sabe por quê? Porque ainda estão presos ao passado. Ei, eu quero te dizer uma coisa: o teu passado foi lançado no mar do esquecimento. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Algo novo na tua vida. Uma vez Satanás, ele quis lançar na minha cara o meu passado. Um passado sujo, de vergonha, de derrota, de sujeira, de prostituição, de adultério, de cachaça, de drogas. E eu comecei a ficar um pouco amedrontado. Mas alguém com muita experiência com Deus, conversando comigo lá no Vertel Brasileiro, debaixo daquelas árvores, que ali tem muito mistério, gente. Debaixo daquelas árvores tem muito mistério. E aquela pessoa cheia de Deus, sem saber de nada disso: olha, pastor, Satanás tem lançado teu passado dentro de ti, sonho e outras coisas. Mas Deus manda te dizer:
lança na cara de Satanás o futuro dele. Porque o teu futuro é na glória. O futuro de Satanás é fogo eterno. Glorifique ao Senhor. Deus está guiando a nossa vida. Nosso passado não tem que nos prender mais. Não sinta saudades do passado. Não fique melancólico. Não, querido. O que passou, passou. Deus fez tudo novo. Em Cristo Jesus, Deus fez tudo novo. E agora o apóstolo Paulo disse: por causa disso, nós temos que viver em novidade de vida. Alguém ia passando e alguém gritou: fulano! O apelido dele. Não sei se foi João que contou isso. E eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Ô fulano, o apelido. Ele era um bebarrão, e ele não estava nem aí, andando, e o camarada gritando: fulano, pelo apelido, rapaz, tu não sabe quem chama mais não? Que coisa é essa, rapaz? O cara tinha aceitado a Cristo. Aí o outro correu, bateu nele: eu sou fulano, rapaz. Ele disse: você está me chamando pelo apelido. Aquele já morreu. Aqui está um novo homem. Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Eu sou nova criatura. Não viva no passado, querido. Não se prenda mais às coisas do passado. Viva em novidade de vida. As coisas do passado não têm mais sentido. A não ser que Deus te traga à memória o que te pode dar esperança. A não ser que Deus tenha um propósito de te mostrar que Ele é o Deus da história, dizendo a você: filho, eu fiz no passado, eu fiz no presente, eu farei no futuro, porque eu sou o Deus da história. Mas o apóstolo Paulo, que tinha essa visão de não olhar para o passado, de seguir em frente, ele escrevendo da prisão a carta aos Filipenses, que é chamada carta da alegria, porque ali nós vamos ver o Paulo preso, um prisioneiro de Cristo, não murmurando, não reclamando, mas cheio de alegria, dizendo: alegrai-vos do Senhor, ou está perdido, alegrai-vos. Capítulo 3, e o verso de número 13, em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não temos mais que viver no passado. Como Paulo, eu posso não viver mais no passado? Como Paulo, eu posso viver adiante? Como eu posso ter perspectivas novas, Paulo? Aí ele vai ensinar aos filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Igreja, nós temos um alvo. O nosso alvo é a glória. O nosso alvo é Jesus. Você não pode parar. Você não pode voltar. Siga em frente. Deus está contigo. Avança. A igreja não pode parar. A igreja não pode viver de passado. O que passou, passou. É uma nova história, um novo tempo. Glória a Deus, hoje, 31 de outubro, estamos comemorando a reforma protestante. Mas nós não podemos viver presos a Lutero, a Calvino. Esses homens foram importantíssimos para o ensino genuíno do Evangelho, para a transformação do cristianismo, claro, sem dúvida. Mas Lutero passou, Calvino passou, os reformadores passaram. Agora você é a igreja de hoje, eu sou a igreja de hoje. Vamos fazer com que esse tempo seja tempo de Deus na nossa vida. Irmãos, como estão vivendo o passado, já percebeu? Muitas vezes o mundo está frio, desanimado. Muitas vezes o irmão está triste. O irmão não fala mais línguas. O irmão não tem mais alegria. E alguém diz: ô irmão, eu tenho saudade daquele tempo da igreja. Há 10 anos, 15 anos atrás.
Quando o irmão chegava aqui na frente, que abria a boca, o teto caía, a igreja pegava fogo, tinha que chamar o bombeiro. Era fogo para todo lado. Ah, como eu tenho saudade da irmã fulana. Que conversa é essa? Meu Deus. Deus não mudou. Irmã fulana passou. Irmão cigano passou. Deus permanece. Ele é o Deus da igreja. Imutável. Um dos seus atributos, a sua imutabilidade. Ele não muda. Ele não muda. Como isso, pastor, ele faz coisas novas, mas não muda. Porque ele não precisa de mudar. As coisas precisam de mudança. O tempo precisa de mudança. Mas o Deus sempre eterno, ele não precisa de mudança. Ele é, sempre será o Deus eterno em da glória. Vivendo uma nova vida que nos possa desvencilhar do passado. Se tem alguém nessa noite aqui ainda preso ao passado, se tem ainda alguém aqui que vive amargurado por causa do passado, você está perdendo o seu tempo. Não está aproveitando o que Deus fez na tua vida. Ele fez uma nova história. Você é nova criatura. Aquela velha mulher, aquele velho homem já morreu. Tudo se fez novo. Jesus encheu. Se desperte e sai agora. Se livra-se dessa coisa que te amarra e começa a desfrutar do novo de Deus para a tua vida. Tem vinho novo para você. Tem obras novas para a igreja. Tem coisas novas para nós. Tem coisas novas para nós. Tem coisas novas para nós. Ei, menina, está chorando por causa daquele namoradinho que nada contigo te enganou. Lança isso no passado. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Deus manda te dizer, diga a ela, eu tenho algo melhor para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Como viver esse novo tempo, pastor? Vivendo uma vida satisfeita, independente do presente. Está entendendo o mistério da coisa? Se libertou do passado. O passado não pode te prender mais. O passado não pode mais te lançar no buraco. Porque Jesus escreveu uma nova história. Escrita em letras de cima. Coisas primeiras ele tem feito na tua vida. Mas pastor, eu estou cheio de problemas, pastor. Eu sou crente, sou fiel, sou dizimista. Eu oro de manhã, eu oro de tarde, de noite. Eu ajudo o pastor, eu faço isso, faço aquilo, mas eu estou vivendo em tribulação. Se alegre em Deus, porque a tribulação te leva para mais perto do Senhor. Então a segunda coisa que você deve fazer para viver esse novo tempo é viver uma vida satisfeita, independente do presente. Ainda que tudo pareça difícil, você olha além das circunstâncias e percebe que a mão de Deus está sobre a tua vida. Por causa disso, é que a gente começa a entender a teologia da alegria que Paulo sentia em servir a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu nunca vi alguém dizer que tem prazer no sofrimento. Paulo disse. Ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, que coisa linda, querido! Quando Paulo se sentia mais fraco, ele estava mais forte porque estava na total dependência do Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele vai ouvir depois de pedir 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Paulo, a minha graça de Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, a
A graça é maior do que o sofrimento. A graça é maior do que o problema. A graça é maior do que as adversidades. A graça é maior do que as perseguições. Quem tem a graça, levanta a mão nessa noite. Dá o glória a Deus. É a graça de Deus na nossa vida. A graça é suficiente. Eu não preciso de um carro novo para dar um testemunho aqui na igreja. Eu não preciso de uma geladeira nova para dizer, gente, Deus é bom. Nesse tempo de crise ele me deu uma geladeira nova, não. Ainda te falta tudo. Ainda que todos digam, como é que você ainda serve a Deus dessa forma? Você vai responder como João disse. Você fala como Lucas. Eu receberia o bem de Deus e também eu receberia o mal. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei entendido. Seminário. Alguém já estudou aqui disciplina, sofrimento? Não. Eu já vi teologia bíblica, teologia sistemática, vida de Cristo, vida de Paulo, já vi um bocado de coisa. Mas lá dentro tem uma disciplina que a gente leva por toda a vida, é só a disciplina não, por lá que for. Essa disciplina o professor é o mestre, Jesus. É o mestre. Ele nos ensina através do sofrimento. Ele nos ensina através da luta. Parece que quanto mais se luta, mais se adquire experiência com Deus. Parece que quanto mais se luta, mais se fica firme na presença de Deus. E é pedagógico porque Paulo vai dizer, escrevendo também aos Filipenses, capítulo 4, na sequência do texto que eu acabei de ler, de citar aqui. Paulo vai dizer, eu aprendi a estar contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Eu sei ter em abundância, mas eu sei também passar escassez. Eu sei estar vivendo em bonança, eu sei estar vivendo bem, também sei estar vivendo mal, porque eu aprendi e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é aprendizado, querido. Aprenda isso nessa noite. Ah, pastor, tem que fazer um biquinho, né? Vou fazer um biquinho, porque o bico é muito grande. Mas tem que ter bico. Quando está passando problema, acorda de manhã, o problema está lá e vou orar, falar com Deus, não. Esse problema está aqui, não vou falar com Deus, não. Deus está com raiva de ti, Deus. Oh, Deus, só comigo, sofrimento é só comigo, não é isso. Elias vai na caverna, Deus chega lá. Elias, sai daí, meu filho. Ah, Deus, mataram todo mundo, só eu fiquei, deixa de besteira. Eu ainda tenho 7 mil que não se dá. Jesus entendeu, Pai. Isso é novo tempo, igreja. Vamos acabar com aquela fé sem ação, aquela fé inoperante, aquela fé fingida, aquela fé hipócrita, aquela fé que critica, que murmura, que reclama, que culpa os outros pelas adversidades. Se tua vida está no altar de Deus, as adversidades que você está enfrentando é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É Deus que está contigo na causa. É Deus passando contigo pelo deserto do sofrimento. Onde ninguém pode falar, pastor não pode te ajudar, missionário não pode falar, não pode ir lá, o teu irmão, teu pai, tua mãe, é só você e Deus. Deixa de besteira, porque diz até que papai casou. Teve uma querida ovelha minha que casou. Na primeira luta disse, pastor, o que foi? Altas horas da madrugada. Pastor, não aguento não, vou voltar para casa de mamãe. Eu disse, deixa de besteira. Vai viver tua vida. Vai lá pelo teu marido.
pelo teu casamento. Adquire experiência nesse deserto. Deus quer falar contigo. Deus quer te fazer mais crente. Deus quer te firmar mais. Dá glória a Deus por causa da luta. Deus está trabalhando no meio da luta, querido. Deus está trabalhando no deserto. No deserto Ele fala. No deserto Ele opera. No deserto Ele visita. No deserto Ele restaura. No deserto Ele faz coisas novas. Cada despício que você vivia, aquele é o mesmo louvor, é a mesma oração, é a mesma coisa. Senhor, nem me aguento mais, me dá uma coisa nova. Aí Deus diz: então eu vou levar você para o deserto. Lá no deserto você vai ter experiências comigo. Aí quando você sai do deserto, querido, você chega aqui. Quando você abre a boca, Deus te enche de palavras de coisas novas. As pessoas vão olhar e dizer: oxe, você é irmão fulano. Oxe, a vida dele mudou. O que houve? Ele fala diferente, ele canta diferente, ele prega diferente, ele louva diferente. É Jesus fazendo coisas novas na vida dele. Pensei que já era trombeta, mas não ainda não. Mas não se admire, não se admire. Se no momento como esse a trombeta soar, a igreja subir, o Senhor vai botar o som. Glória a Deus, glória a Deus. Eu me lembro da ilustração que eu vi de uma irmã que estava passando uma grande luta. Mas que luta tremenda, o marido morreu, os filhos passando necessidade, uma mulher crente, uma mulher de Deus, que orava, que pelejava em oração, a coisa apertada, uma viúva sem nada. E aí ela liga para o rádio, programa de rádio, e o locutor estava falando sobre a alegria, e ela disse: locutor, Pai do Senhor, diga, minha irmã, quem é a irmã Maria? Diga, irmã Maria, eu quero dizer que eu estou numa luta tremenda. Está faltando tudo, mas não faltou a alegria do Senhor na minha vida. Eu vi um satanista ouvir o programa. O satanista disse: não conhece mais. Ela deu o endereço dela, aquele negócio todo, e ela botou o endereço dela em casa. O satanista chamou 2 servos do diabo e disse: olha, um irmão ligou para a rádio e disse isso e aquilo. Ela disse que Deus era provedor, que Deus lhe dava alegria, e a gente vai mostrar a ela que esse Deus dela não faz nada. É um Deus inerte. É um Deus que não existe. E se existe, Ele está com as mãos atadas. Agora o nosso Deus, Satanás, Ele faz. Faz uma feira completa de tudo, que ela não tem nada. Vai no supermercado, bota de tudo. Bota feijão, arroz, farinha, macarrão, sabonete, bota as desodorantes para não botar no subaquinho e ajeita tudo. Ajeita tudo. E leva lá. Aí fizeram. Pegaram dinheiro, fizeram uma feira grande, com o carro cheio. Aí os 2 levaram na casa da irmã. Aí o satanista disse: quando ela perguntar a vocês, quem mandou essa feira tão grande? Vocês vão dizer: foi Satanás, irmão. Aí ele disse: tá certo, mas vamos lá. Aí chegaram lá, bateram. Aí, irmão, quem tá aí? Olha aí, irmão, tem coisa pra tu aqui. Aí a irmã abriu a porta, o menino lá, o bicho já estava uma arma de fogo. Abriu a porta, os camaradas começaram a tirar os sapos. E a irmã dando glória. E os meninos chegaram: mãe, chegou fera, mãe. E os camaradas tome isso e bota aquilo. E aí os meninos corriam, botavam lá dentro. E a fera parecia que não se acabava mais. E os camaradas esperando que ela perguntasse quem mandou. E ela não estava nem ali. Só dando glória a Deus, encartando a fera e dando glória a Deus. Deus é bom, Deus é demais. Aí eles não aguentaram no final, disseram: ô dona Maria, a senhora sabe quem mandou essa feira? A dona Maria disse: meu filho, eu nem sei, nem quero saber, porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Deus, irmão. É um Deus tremendo. Em Isaías 43, verso 19,
Ele diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém o caminho do deserto e rios correram. Deus está no comando lá. Ei, teu marido pensa que é o dono de tudo, né? Quem manda na tua casa é o Senhor. E Deus vai fazer com que ele entenda isso. O teu Deus é que manda na tua casa. E teu marido vai entender. Porque Deus vai fazer uma coisa nova. Mas querido, como viver esse novo tempo, pastor? Terceira e última coisa que eu quero dizer nessa noite. Para viver esse novo tempo, nós temos que viver uma vida na perspectiva de eternidade. Diga comigo: vivendo uma vida na perspectiva de eternidade. Por isso que o verso 1 do capítulo 21 até o 4 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Diga: nova! A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lembremos que quem estava escrevendo estas revelações era o servo de Deus apóstolo, aprisionado, jogado numa ilha por causa da palavra de Deus. Quantas noites João chorou. Os outros apóstolos já haviam sido morridos, imperadores, especialmente Nero, já tinha feito tantas desgraças. Quantas noites João chorou. Quantas noites sozinho, sem ninguém poder ajudar. Mas agora está diante do Cordeiro de Deus. Ou melhor dizer, agora o leão da tribo de Judá, que abriu o livro e fez desatar os 7 selos. E ele está dizendo: João, eu limpo dos olhos todas as lágrimas. Enquanto tu estiveres aí, tem perseguição, tem luta, João, mas se mantém de pé, porque eu tenho algo novo preparado para os meus. Um novo céu, uma nova terra, um novo tempo, eternidade ao lado de Jesus. Queridos, presta atenção. Hoje o país parou. Estamos vivendo uma crise, uma das piores e maiores crises que essa nação enfrenta. Na verdade, não é só uma crise econômico-financeira. Isso é apenas uma das crises, que tem crises piores nesse país. Consumismo por toda parte. Crentes, até crentes, comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para ostentar para quem não está nem aí para isso. Crentes endividados devendo a todo mundo, cheque voltando, cartão de crédito principal, consumismo. Isso é uma crise no meio do povo de Cristo. Os políticos, as autoridades, toda a sociedade, o cidadão, uma crise moral. Uma crise moral. Esses dias ouvi uma reportagem, um avô de 78 anos,
abusando de uma netinha de 3 anos de idade. Crise, violência por toda parte, se mata por nada, tira-se uma vida por causa de um celular de R$100. Crise, crise por toda parte, desmatamento, crise, destruindo a fauna e a flora, crise, todo mundo entrando na onda da corrupção, todo brasileiro procurando um jeitinho para viver, crise. Mas, amados, quero dizer uma coisa para você. Não é educação, porque se diz que isso é um problema de educação. Se o Brasil passar para a educação de ponta, essas crises, elas não vão existir. Educação, mudanças e mais mudanças dos educadores, mudança nas leis, através dos nossos legisladores. Eu quero dizer uma coisa para você: nada disso funciona, porque o mundo já agiu. Portanto, igreja, vamos parar de viver como se fôssemos estar para sempre nesse mundo. Tudo isso vai se acabar. O cálice da ira de Deus está quase transbordando. Tudo isso que é velho vai passar. O Senhor descerá com fogo sobre esse mundo. Prostituição, pecado, lascívia, sujeira, pornografia, esculhambação, tudo isso vai ter fim. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Eternidade. Igreja, viva numa perspectiva de eternidade, como o apóstolo Paulo vivia. Por isso que ele era contente. Por isso que Paulo fazia a obra do Senhor sem se preocupar com imperadores, com judeus que eram contra ele. Ele não estava preocupado. A perspectiva de Paulo era a eternidade. E quando chega no final da sua vida, ele escreve a sua última carta a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, a sua segunda carta, dizendo: Timóteo, está chegando a hora da minha partida. Paulo sabia. Paulo está preso, Paulo sabia que dali não iria sair mais, iria ser morto. Está chegando a hora da minha partida. Eu vou ser oferecido como libação, como sacrifício. Sabe o que significa dizer? Paulo tinha a vida bem como culto. Paulo não esperava chegar na igreja para cultuar o Deus. Paulo não era crente só na igreja, não. Paulo era crente na casa dele, Paulo era crente na rua, Paulo era crente diante dos inimigos, Paulo era crente diante das autoridades, porque a vida de Paulo era um culto a Deus. Paulo vivia uma perspectiva de eternidade, porque ele vai dizer: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e desde já, a coroa da justiça, o Senhor reservou e está guardada para, não só para mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua vida. Quem está aguardando a vida de Jesus aqui, dá glória a Deus nessa noite! Queridos, fiquem de pé em nome de Jesus. Uma perspectiva de eternidade. Jesus está voltando. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Lá não vai haver choro, meu irmão. Lá não vai haver traição. Lá não vai haver rancor, não vai haver ódio, não haverá dor. Não haverá decepção. Como eu posso viver neste mundo novo ou neste mundo velho? Com perspectivas novas, com um tempo novo. Lançando o passado para trás. Satisfeito em Cristo e olhando para a eternidade. Oh, aleluia. Aleluia. Tem gente que está brincando de crente. Tem gente que está pensando que a coisa é brincadeira.
Tem gente que está deixando o tempo passar. Mas eis que o tempo de Deus se aproxima. O Kairos de Deus para a eternidade se aproxima. Prepara-te, igreja, para te encontrares com Deus. Se alegre nessa noite. Não porque tudo vai bem, mas porque a tua esperança é Jesus. Alguém disse que a minha esperança é a última que morre. Mas nós crentes afirmamos: a nossa esperança morreu, mas ressuscitou, está vivo! Jesus! Cristo em vós, a esperança da glória. Quem pode dizer comigo bem alto? Cristo em vós, a esperança da glória! Eternidade! Eu quero, com a permissão do pastor, terminar a minha fala, a minha participação nesse culto, louvando ao Senhor, pastor. Toda igreja de pé, toda igreja de pé, porque nós vamos adorar a Deus. Mas, pastor, eu estou aqui com um problema grande. Alguém em casa ficou doente. Entrega ele nas mãos do Senhor e se alegra na presença do teu Deus. Pastor, eu estou numa grande luta. A tua luta não é maior que o teu Deus. Adora Ele. Adora Ele. Ele é o Deus da provisão, o Deus da providência. Eu quero convidar o ministério de louvor para nós louvarmos o Senhor com alegria nessa noite, com um hino que eu gosto de cantar. Parece até que eu só sei cantar esse hino, mas eu gosto. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Por toda a minha vida. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E um novo tempo Ele está fazendo na nossa história, na nossa vida. Oh, glória a Deus, toda a igreja louvando ao Senhor. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ó Senhor, te louvarei. Pois não for a tua vida, ó Deus, como me cansei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, grande igreja? Posso ouvir a tua voz? Aleluia! É mais doce do que ele diga desta forma. E leva a eternidade, e leva a sabe como vem por ordem de pastor. Já vivi tantos feridos, já vivi tantos feridos, mas tua voz, Senhor, mas tua voz me amou. Nas vozes da igreja,
a festa aqui é Jesus. A festa é para Ele. Sabe que Ele merece. E se você que ainda não aceitou a Cristo, quiser fazê-lo nessa noite, levante sua mão onde você está. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Glória! Mas eu ainda nessa noite, Jesus. Imagine nessa noite que quer viver um tempo novo com Cristo. Ele quer fazer coisas novas na tua vida, irmão. Chega de viver a mesmice, chega de viver as mesmas coisas. Parece que não muda. Parece que nada tem jeito. Mas o Deus que nós servimos, Ele dá jeito ao que não tem jeito. Ele tem a solução para dar ao que não tem solução. Amém, querido? Que Deus os abençoe nessa noite. Eu quero passar a palavra para o pastor. Ele é lá com a jovem que aceitou a Cristo. Olha para mim aqui, querido. Oi, Arnete. Vou dizer uma coisa para você, olha aqui, meus olhos. Isso que você está fazendo hoje é a coisa mais importante que você já fez em toda a sua vida. E escute, Deus está fazendo hoje uma coisa nova. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas eu queria nesse momento, irmãos, para que a missionária dirigisse esse momento de oração, para que ela confessasse diante dos homens. Amém?